Olá pra você que está me assistindo. Bom, esse é o mais novo vídeo que eu trago que aparenta ser estranho. Que quando eu falo que é estranho, você já tá ligado do que se refere, né? E esse é um anime que você nunca deve assistir ao lado da sua família. Eu tô falando sério, mano. Então sem enrolação, bora pro vídeo. No primeiro episódio começa com a casa desse carinha pegando fogo. E em vez do pai dele assumir a culpa, ele fugiu pra cidade. E com isso ele ficou jogado aí pelo chão. Com isso ele pegou uma diarreia terrível por comer comida do chão. Daí aparece uma mulher falando que comer maus alimentos não fazem bem. Pergunta o que ele gostaria de comer. E sabe o que ele comeu? Isso mesmo, mano. Ele acabou comendo um miojão dos bons servido por ela. E quando ela olhou bem pra ele, ela viu que ele estava sujo. E manda ele tomar um banho. E chegando lá no banheiro, ele fala que a casa dela é enorme. Mas ele não tá nem aí. Porque chegou a hora de tomar um belo banho. Oxi, o que aconteceu aqui, cara? Na mesma hora que ele entrou no banheiro, ele viu que ainda tinha algumas minas lá dentro. E vendo isso ele ficou envergonhado. E depois disso nessa hora aparece uma mina. E ele sem querer acaba caindo em cima dela. E ela acaba desmaiando. Mas na verdade não foi só isso não, mano. Mas eu decidi ignorar mesmo. Depois disso elas começaram a se apresentar. O nome dessa aí é o Ashi. E o dessa aí é Sensho. E essa é a Freire. Essa é a Kurozumi. É só isso mesmo. Bom. E até agora tá tudo normal por aqui. E depois disso elas descobrem que ele não tem dinheiro e nem família e também não tem lugar pra ficar. E ele fala pra ela que precisa de um emprego. Mas o problema é que não tem como fazer isso sem um lugar pra ficar, né? E com isso então ela pergunta se ele quer trabalhar nesse lugar, sendo responsável do dormitório. E começa a falar os benefícios de trabalhar nesse lugar. E até que ela é uma pessoa boa, né, mano? E além disso ela é linda. Acho melhor esquecer isso. E ele aceita o trabalho. Mas não é tão fácil assim, mano. Porque elas vão ter que convencer aquela mina pra isso acontecer. E chegando lá, ela fala pra Athena que está pensando em contratar ele. E ela fala que não. E isso deve ser porque ela detesta homens. E depois disso ela se despede e decide ir embora. E ele já começa a revelar a história da Athena. Ela fala que no último dormitório dela havia um problema das garotas levarem seus namorados pra lá. E um dia ela encontrou a sua colega de quarto. E começou a jorrar pelo nariz e acabou desmaiando. E que dá pra saber o quão desconfortável ela fica perto dos homens. Daí depois disso ele decide ir atrás dela. E quando ele manda ela esperar, ela começou a correr mais ainda. E quando ele pede pra ela não fugir, ela parou. E diz que não está fugindo. E fala que desde o seu último dormitório, ela está apenas se protegendo. E o garoto fala que tá tudo bem. E que recusou a oferta da Mineru e já manda ela relaxar e voltar pro dormitório. E também ele diz que não ter um lugar pra relaxar seria difícil. E com isso escurece e ela vai pro dormitório. E começou a pensar no que o garoto disse. E lembra que a casa dele pegou fogo. E depois parte pra ele. Tadinho, minha mano. Ele diz que tem que se manter acordado. Pois se ele adormecer aí, ele pode não acordar. Mas ele está feliz por não ser a Athena que está no lugar dele. E olha isso, mano. E quando ele adormeceu, a Athena chegou e também levou ele pra casa. Daí ele acorda e fala que está sentindo um cheiro bom. Mas isso não é um problema. Então aproveita aí, moleque. KKKKK. Pois é, dessa vez não deu pra ignorar. E por causa disso ela pensou melhor e fala que não aguenta homens. E assim ela começou a jorrar pelo nariz mais uma vez. E então ele chega em casa carregando ela nas costas. E assim a Mineru reconheceu seu esforço e ainda dá um cafuné nele. E depois disso parece que tudo tá de boa agora. E depois disso parte pra ele varrendo o chão. E é mais que a obrigação dele mesmo. E depois de ouvir conversas, chegou a hora de limpar o dormitório. E quando ele vê que nesse lugar está um lixo. E é assim com todos os quartos exceto o da Athena. E depois de olhar a bagunça ele toca a campainha da Mineru. E na mesma hora que ela abre, começa a tocar um alarme. E chegando no quarto da Frey, ela arrastou ele e colocou uma skin de gato nele. Depois disso a Mineru aparece e manda todo mundo dar no pé. Porque o seu experimento deu errado. E depois ele vai pra rua. E todo mundo começa a ver a skin dele. E começam a tirar foto. Depois ele volta. E cobre as duas com um pano. E elas puxam ele pro meio. E vendo isso a Athena. E começou a jorrar pelo nariz mais uma vez. E depois disso, lá estão elas. Dizendo que agora elas têm um estudante do ensino médio agora. E que elas já estão na faculdade. E também este falando de como se devem ser as coisas. E que devem se comportarem de uma maneira saudável. E agora ela decidiu que de agora em diante, ela vai reprimir o comportamento imoral. Bom, mano. Depois disso a cena muda totalmente. E não me pergunte porque eu analisei esse anime, viu, mano? KKKKK. Bom, meu caro. O vídeo foi esse. Valeu mesmo por ter chegado até aqui. Coloca aí nos comentários algum anime que você gostaria de ver aqui. E um conselho pra vocês que chegaram até aqui. Quando você ter algum plano ou algum sonho, coloque Deus na frente. Então é isso, fica com Deus, mano. Valeu e até a próxima.